Obras-primas, Francisco de Assis. De autoria O Racional Superior. Capítulo 1º texto da Irmandade Crudefáitica dos Óbolos de Jesus. A natureza é a filha do Pai Eterno, que vos criou por obras dele com carinho e perfeição, juntando todos de um só, como assim são irmãos. Na atmosfera de atualmente, por traduções de inclinados erros, fizeram-se grandes corrompimentos desta em diante que, abalando a compreensão de todos, faltando com a carinhosa irmandade de entre vós, nenhum é melhor do que o outro. Para Deus, todos são uma coisa só. Como impune diante de vós, uns querendo ser mais do que os outros, devido às pompas negras que vós subtrai, já de longas eras contemporâneas do triunfo mal erguido. Sois crápulas hediondos de maldição, corrompidos e rompendo os textos do negro manto. Não poder-se alcançar o que vós pensais por desigualdade de sua grande imperfeição. O orgulho dos embusteiros, formando assim por estas maneiras, trucidando assim a cor do Senhor, para ceivar suas grandezas, amesquinhando uns aos outros para algo alcançar, em domínios de profundas trevas e tudo se acabar. Ignônimos escribas errantes, que mofam na escuridão, quem não tem roupa rompe o avante, e quem tem pompas vai ao chão. As pompas não valem nada, riquezas das trevas negras. Quem evolui tem tristeza no passar daqui para lá. O egoísmo hediondo de cruéis verídicas traduções, que crescendo dia a dia vos tirando de todas as atenções, derrubando a jorro no chão por essas mesquinhas questões. Naturezas de porfírios comebentes da verdade, apresentando tudo o que querem, embebidos por vaidades, não chegando ao alcançar as moradas de Jesus por suas pompas ricas. És um carregador da cruz bárbaro, que não aguentas o sofrer Jesus, procurando por mãos próprias as riquezas, vos conduz ao auge das trevas negras, vos tirando a luz.
nos montes das velhas guardas, nos pompilhados semblantes, todos muito confiantes com o separatismo de Lúcifer. Coifados e estragados todos esses condenados, dinheiro diabólico, que por escribas falsos foi inventado. Traidores do Pai Eterno e hoje são condenados. Esse é o falso moforento, que com o século desaparecerá. Daí a nascente pura das mais viris inclinações de todas as criaturas filhas de um Pai só, que por causa do dinheiro vos deixa só, ligando as vaidades erguidas com o domínio de pompas fingidas. O cadafalso vos espera, ele vos acompanhando. Dinheiros, sinônimos de traidores, que vos atraiçoando. O dinheiro é maldito, não foi botado na terra por Deus. Judas ao manicômio teve que atender a Deus. Na era que foi feito o dinheiro, foi uma era extravagante. Deus desceu ao mundo para ensinar seus navegantes. Achando eles em treva, diziam que o dinheiro levava-os avante. Quem se fiar em dinheiro não tem Deus. E quem se fiar em Deus tem o dinheiro. Tudo se acaba com o desenrolar dos séculos. A luz chegando devagar e as ruínas se descortinando. Foi dito nesta era por Jesus, ambicionando por completo o dinheiro, que este havia de desaparecer da terra um dia. Os homens daquela era começaram primeiramente a fazer os objetos. Depois de longos passados, começaram então a valorizar o papel. Depois do papel, começaram a dar valor ao couro. Depois, purificando, entraram com o cobre. E mais purificado é o que rola hoje em dia. Tudo isto que vós sofreis é por traduções anteriores, que não está no vosso alcance. O Pai assim queria. Os mais é que se fizeram donos. Quiseram por ambição unânime, sendo este o inimigo de todos vós, e só serve para vos botar dentro da fogueira eterna, até o dia de juízo. Assim como foi feito, tem sido tudo do princípio dos homens, corrompidos destruidores das leis do vosso Pai, e que até hoje se encontram todos em contradições. Naqueles tempos culminados pela paixão da natureza, deixaram-se levar erguidos de pompas,
não querendo eles aceitar o que Jesus chamava-os a atenção. Eles tinham Jesus como um homem de grande imperfeição, deturpados de consciências próprias, malignos a seu bem-estar. Não souberam aproveitar as lições do Salvador. Tudo hoje se encontra aclamorado em ilusões, guerras e mais guerras para destruir as multidões, até os homens da terra perderem todas essas imperfeições. A guerra não vale nada. Sempre vale muita coisa, sempre procurada da ambição, estes castigos em vão. Se os homens literatos abrissem as ideias em tempo, já tinham sanado todos esses tormentos. Evoluídos dos princípios por castigo, já vem assim a esses corrompidos, imundos, egoístas para se assenhorar de tudo que eles não fizeram, pondo tudo a seu eu e no seu modo de pensar, conduzidos pela ambição de tudo alcançar, por esses dotes e meios em sua mão, fulminados altivos que até hoje não tiveram o perdão, culminando nas densas práticas, nos terreiros malignos da escuridão, e dizem serem grandes sábios, enganando os vossos irmãos. Na macumba moforenta, como dizem os ignorantes aquilo. São judeus errantes das eras primitivas de labor, que consistem até hoje nas guerrilhas contra o Senhor. Sucumbidos de ardência por não encontrarem o amor, dia a dia enfraquecidos se encontram todos esses corrompidos das eras atmosforenta, que se julgam ser vencedores do núcleo dócil do amor, que estão custando como nunca para encontrar a cor. Estes são judeus errantes, filhos de nosso Senhor. Sem perdão, nas trevas mudas vão tombando devagar. Todos esses que dão ouvidos moribundos desta ordem, caducos, falsos, dementes, que ainda se encontram fracos, que os alimentam. Por não saberem o que fazem, vão virando serpente. Magia negra não é nome, que se fazem assim saber. Aqueles são os monges do passado que vós ainda não podia divulgá-los desta era, porque não dão a perceber. Dizem com diferença tudo ser. Esses são moforentos traidores de Cristo, e que até hoje se batem em vencê-lo, não encontrando o caminho, e sim vão de manso em manso esquecendo, até chegar o dia. A alegria do velho mundo, que todos sucumbem por essas paixões,
são tentados por estes moribundos para as negras velhas pairagens, que dessas são eles os donos, querendo subtrair-vos com gestos de árdua falsa, vão pleiteando e condensando as massas evoluidosas, que não podendo divulgar sequer estes mistérios, tombando dentro destas vis paixões, chorando em focos de tristezas a jorro, culminada por esta faina, descem a plebe do avante e sucumbem na negra fonte de Iscariotes. Nas suplas amarguras, eles moforentas de outrora regem, como estão em obediência aos traidores de Cristo, do que mesmo para eles se encontram atualmente numa solução de catástrofes, não procurando saber o fundo do nascente, porque vós sois mais guiados por estes e eles, vos tapando a vista, culminados por essas forças malignas desse monstro, que vós tanto amais e obedeceis sem saberem o que estão fazendo. Amam porque vivem desta maneira, sem compreensão uns com os outros, comendo o moral de um para o outro, juntinho dele vós estáis. Deus agora quer fazer a separação de vós. Com dificuldade eu expando para mostrar-vos a luz do Pai Eterno, para que vos tire desta imperfeição grandiosíssima e que vós os achais satisfeitos. Na mesma hora sempre se maldizendo com os acontecimentos diante de vós, corrompendo-vos e vós servindo de porta-voz para eles, sem saber diferenciar, porque são muito finos e pretendem vos derrubar. Se apresentam como grandiosíssimos diante de uma mistificação tão perfeita, e que vós ainda não tendes a cor do Senhor, e corrompidos por traduções anteriores, não é possível que vós alcanceis a luz verdadeira, devido serdes um grandiosíssimo embusteiro, convencidos por traduções de escriturações falsas, feitas do mesmo teor, devido ao corrompimento que vós vos achais, até a data presente. Então esses miliantes se aproximam vagarosamente destes estudantes, conservadores de grandes realidades. Vós atraís nos vossos modos de concentração, pensando que o meio é elevado, e só daí
nascer a luz da verdade. São esses acetinados evoluídos com grande antiguidade. Sabem fazer o disfarce como uns grandes intelectualizados. Animadíssimos vós atendeis, se enchendo de glórias por este alcance que vós não dais. Julgam estar em mar de rosas, eu só vejo mar de sofrimentos. Como quereis ser tão iluminadíssimo, quando vós sois um mistificador? Irmanado com estes moforentos, dando traduções de acordo com o seu eu de grande perfeição, e que até hoje não se vê. Como vos orgulhais tanto por este mesquinho saber, que até hoje vós caducais com os mistérios espirituais, e que todos estão este alcance, mas não das maneiras que vós tendes evoluído, com tanto ardua de ciência. Ele tem o livre-arbítrio que até hoje Deus vos confiou. Como vós todos assim agis, Deus já vos podia ter mostrado e dado mais provas desta culminante alegria, que vós todos vos incomodais para obtê-la. Mas assim Ele consentiu, desde os princípios e até hoje, para os castigos destes meliantes monstros. Vós emblomados e misturados, e por vossa ambição também, esta a ganância que vós não levais ao além. Culminados de paixões bestiológicas, irmanados por essas vicissitudes, por esses moforentos de outrora, aumentando dia para dia os vossos tormentos, até que sejam irradiados pelo Pai Celeste, um testemunho mediante este, para que descortine estas malignas serpentes, que julgam ser uma coisa por outra, e que vocês não estão no alcance de apurá-la, devido aos vossos hábitos de nascença. Todos têm o dom da luz, todos filhos de um Pai só, mas ninguém a este, e sim só por sua conveniência mesquinha, que não sabem o que estão fazendo, atropelando, atordoados por estes moforentos venenosos. Então vos digo que na terra está tudo esclarecido ao contrário. É evidente isto que vos digo, e que vós procurais o abrigo até hoje, mas vós não o encontrais. A verdade está por estes moforentos, traduzida desde os princípios da formação do mundo. A mentira. A mentira em afeição a eles, traduzida como verdade até hoje. E vós encontrais aclamorados de sofrimentos e tormentos,
chamando o Pai de hora em hora e sem verem a cor dele. Seguis vós todos em grande abismo, como de longe vêm seguindo, que até agora não se afastaram, por falta de conhecimentos. As investigações têm sido demais pelos egoístas embusteiros, para as pompas serem mais altaneiras. Todos a estes são dados intuitivos. São dados por intuição para assim vós procederdes, para que encontreis mais um pedacinho de tormento. Nas decadências da vida, todos assim vão caminhando para os triunfos da escuridão, atendendo estes plântons. Nos séculos bissextos de anteriores eras, o Messias não se falava mais. Depois que surgiram estes investigadores do prisma, é que começaram a nascer com tais tendências de semelhantes fatos, que vós conservais até hoje, para vos jogar no buraco, quebrando assim todas as grandezas por essas traduções viciosas, criadas dos escribas falsos, que até hoje se acham todos sem governo. Daí então, época depois, é que começaram a nascer dúvidas e até hoje batalham para encontrar a perfeição de Deus. Todos esses trucidantes convertidos de capacidade para definir as naturezas mediocranizadas cansaram-se e depois, formando tudo a seu modo de ver, cuidadosamente imbuídos pela ilusão, atraídos pelas grandezas, fazendo assim, atirando histórias acabrunhadoras, que ao chegar em estado de vigília, ficam todos em péssimas condições, enrolados nos gases sem fulgura do Senhor. Traduzentes diziam eles serem do prisma do Senhor, construindo histórias e dizeres, amoldando com benefícios próprios. Está claro que daí não podia nascer a realidade, como podia até hoje. Nas alturas dessas medidas, crepusculosas sem fundo, os traidores desta época contemporânea julgam vencer o júbilo na vida. Vêm sacrificando toda a irmandade, que não tem compreensão diante uns dos outros. Sucumbem de dia para dia por seus procederes dameliantes errados, faltando com os cuidados de investigarem os princípios naturais das ordens, mofando em turbilhões de erros, sem alcance e alvejar,
por conquistas mal apanhadas e traduzidas por vós. Os estudos da atualidade presente são divulgando coisas muito diminutas. Quero dizer, coisas de entre vós, não podendo alcançar a direção direta, por não começardes dos princípios, que começaram todos em desequilíbrios, e que por este proceder vós sofreis e procurando aniquilá-lo. Esse sofre por meio de traduções muito recentes, não podendo chegar a uma conclusão perfeita. O embrutecimento de vós, já animalizado com o erro, é que vos tarda de dia para dia o caminho futuro. Todos assim querem alcançar, só sabem chamar pelo Pai, não sabendo como poder encontrá-lo. Saibamos que é muito triste o filho que tem pai e que não sabe se ele existe ou não. A ignorância é o abalo de todas as perfeições, que jogando-vos de um lado para outro sem deter-vos numa direção reta, ao destino de todos os filhos. Vós sois filhos? Que pungente de paixão nosso Senhor Jesus Cristo tem pela grande ingratidão, que há séculos foram formados e de séculos reinam então. Este mundo vós dizeis que é um mundo de martírio. Enganai-vos a vós próprios, com traduções desta ordem. Quem assim os fez foram vós. Por suas ambições de galanteadores e governadores, e sim, sendo de uma coisa que não comprou a ninguém, e não plantou para explorar, com grande veracidade e autoridade, sem dar obediência ao dono. Como vós assambarcais tudo nessas condições, sem dar obediência ao Pai. Vós sois ladrão? Eu acho que não. Então, por que não fazeis e não cumpris a tua obrigação? Julga-se senhor de si, e fazendo tudo que bem lhe parece até a data presente. Todos vós para Deus, Pai de misericórdia, são infiéis, hipócritas, moribundos, moforentos, que até hoje não sabem ter e fingem ter esta compreensão. Como já vos disse em anteriores fases, que a verdade ainda não está esclarecida, como todos vêm professando. Professam justamente com escribas falsos, amando o seu bem-estar e definhando as grandezas do Pai Eterno. Não foi por ali, com essas pompas fingidas do Vaticano enegrecido, que vos leva às alcandoradas moradas. O dinheiro não é que vai pagar as suas dívidas. O dinheiro não é que vai fazer de um imundo perjuro
bom. O dinheiro, sinônimo de Caifás, que aí está com este dito, e quem se fia nele só pode ser um corrompido das ordens do Pai Eterno. E assim sendo, o que é que vocês esperam daí? O abismo de Judas errantes, tradutores de pompas negras. Como queres ser feliz, que com fingimentos ergues com caridades falsas, para livrar-vos do sofrimento? Enganastes por completo. O dinheiro não traz paz nem felicidade para alguém na terra. Por Caifás, foi feito para subtrair-vos do seio do Pai. Como queres enxergar a luz, se procuras apagá-la dia para dia, com estes modos fantásticos que Caifás plantou para vós? Senhores do mundo errante, irmãos de judeu errante, como podeis alcançar o júbilo, se o júbilo vós não concebeis? Nas alturas destes testemunhos fatos, eu deliberto-vos do abismo. Saibamos que vós caminhais, se não olhardes para trás, para uma fogueira enegrecida, que só poderá vós em amargura passar. Tenho lições, estas ricas, culminadas de muito fulgor, para dar-vos em outros capítulos minuciosamente, para a vossa compreensão. O mundo seria de outra forma, se não procedessem a princípio, como assim procederam. Este era um mundo cheio de primazia, se concebessem a ordem do Pai, que se abalou para vos vir ensinar. Vós não quisestes atendê-lo. Até aí foi tudo muito bem. Quando o pai viu o desequilíbrio dos filhos, desceu mais depressa para vir consertá-los. Os filhos, enegrecidos pelas imposturices do falso Judas, não quiseram aceitar. E dizendo ser Cristo, um criminoso, libertador de maldades profundas, naquela era grandiosíssima de fulgor, juraram e contestaram que ele era um ambicioso, que queria governar o reino, que já estava tão valoroso. Cheios de vícios, peregrinidades, ainda estava em tempo de serem cortados os males de até então. Mas Judas, resolvendo, ergueu-se para trucidá-lo como um venenoso, que pudesse amesquinhar os sábios monstros, antronomogos da podridão, que hoje se encontram abafados dos martírios amontoados com turfas negras derramadas entre vós. O Pai não tem culpa. O Pai vem ensinar-vos. Mas não quiseram reconhecer, então, deixando ele ser concebido de todos os sacrifícios, para mais tarde julgar e fazer de vós todos
o que ele bem entendesse. Penalizado com grande compaixão de ver os filhos querendo chegar à beira dele, procurando sem o saber como, resolvendo o seguinte: justificando os antepassados daquela era por estas escriturações, para libertar-vos para o alívio, para libertar-vos da maldade, e chegando de lentos passos para o caminho das verdades. Eis aí as razões destas transfigurações de dotes, dados pelos fariseus a títulos religiosos, para usufruir e amenizar as suas necessidades de seus peregrinos errantes, para levar o trono fantástico avante, que vós tem quebrado todas as luzes que podiam já ser chegadas. O mundo, com o decorrer dos tempos, será transformado por meio de jubilosos cumpridores do dever, que encara esta escrituração para a vossa salvação. Triunfadores guerreiros do Pai, o Pai vos dará força para vencer de esta jornada, que já de muito deveria ser. Sufocados pela sede, uma gota de luz, não sabendo como encontrá-la, e eis aí está, meus filhos. Quem chora e soluça para encontrar o seu destino e batalham para o Pai chegar, os sentidos que eu vos dou de asférico com pungente amor, para que não sufraguem, para que vejam a cor. Nabor foi um desalmado pelas crispas erguidas de condensador das almas perdidas, que fingindo mistificava ser potentado do dever do arrependido, e condensando-se com o seu orgulho de primazia, falseou e não tendo memórias vivas para esclarecer, como tem no texto do catolicismo, engrandecimento a este falso escriba. Nabucodonosor suspirava-lhe encontrar um templo que pudesse dali fazer a sua formação, para enganar todos os seus irmãos. Este é que os escribas falsos elogiam como tradutores do prisma dos óbulos de Jesus, e sim, antitradutor, ceivando as suas pompas, para erguer e humilhar como vós hoje estão acostumados a fazer. Este foi um juiz dos juízes de crimes. A Jesus ele deve. Como quereis traduzir umas verdades como esta, se não tendes o fundo do saber necessário? Nascidos de Messias, Alcântara foi desterrado por suplícios de Judas, não podendo todos esses textos com testemunho
afirmando veridicamente para traduzir as suas pompas de gala negra. Tomás de Aquino, compartilhando destas traduções, frade sábio da escuridão, tradutor de muita veracidade para sua abnegação, não tendo textos verássicos, de formação para esta grande atenção. Francisco de Assis, libertando-vos da escuridão.